Bem-vindo ao Café com Cinema, aquele momento seu e meu em que nós conversamos e discutimos o cinema, a nossa arte favorita, a sétima arte. No vídeo de hoje nós falaremos sobre um mestre, um gênio da sétima arte, um cara que infelizmente nos deixou, porém deixou o seu legado, deixou filmes incríveis para nós. Abre aspas. Não há nada que diga mais a respeito do seu criador do que sua própria obra. Fecha aspas. Isso mesmo, estou falando de Akira Kurosawa, o cineasta, o diretor de cinema japonês em que nós, cinéfilos, amamos, né? Um diretor em que quebrou barreiras entre o Oriente e o Ocidente, em que trouxe a junção dos dois mundos para o cinema, para a sétima arte, e com isso criou obras únicas e perfeitas. Eu considero perfeitas. Inclusive eu vou comentar sobre algumas que eu acho assim uma maravilha, por isso que eu falo que é perfeita, porque dificilmente no cinema a gente fala que algo é perfeito, mas algumas eu vou trazer aqui e eu vou provar para vocês. Então vamos lá, pegue o seu cafezinho, já tô com o meu aqui. Se prepara e bora falar sobre Akira Kurosawa. Bora lá? Antes de falar de Akira Kurosawa, nós temos que entender um pouco sobre o cinema japonês. Como que era o cinema japonês na época, o que se passou, um pouquinho da história, o contexto histórico pelo qual o cinema japonês ocorreu e o que, claro, originou os filmes do Akira Kurosawa. Não falarei aqui sobre toda a história do Japão. Se você quiser que eu faça um vídeo comentando sobre a história do Japão, sobre a história do cinema japonês, por favor, comente aqui embaixo, deixe a sugestão, fala, gostaria disso ou daquilo, que eu farei um vídeo sobre. Também não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para sempre que eu tiver vídeos novos você receber as notificações dos vídeos, dos lançamentos e qualquer novidades, porque segura aí, tá vindo uma novidade muito grande. Eu ainda não posso falar, mas tá vindo uma novidade muito boa pro canal do Café com Cinema e claro para vocês também. O cinema japonês ele se inicia na era Meiji do Japão. Ah, Gabriel, o que é a Era Meiji? A Era Meiji é justamente o feudalismo no Japão. É justamente quando o Japão abre as portas para o Ocidente. Antes eles eram bem fechados, né? Até com os samurais, tudo mais, com a agricultura, com o feudalismo em si. Na Era Meiji é quando eles abrem os portões para o Ocidente, ou seja, começam a receber influências do Ocidente, novas tecnologias e com isso, claro, a câmera dos Lumière. Lembra que eu comentei no vídeo, no meu segundo vídeo, vou deixar o card aqui em cima para você, sobre os irmãos Lumière, que fizeram a primeira câmera de cinema, colocaram a câmera na saída de uma fábrica onde as pessoas saíam. Na Era Meiji, em 1868 a 1912, foi quando eles abriram as portas para o Ocidente e com isso trouxe essa tecnologia dos irmãos Lumière para o Japão e com isso começou a se desenvolver o cinema japonês. Mas não foi na Era Meiji que o cinema explodiu e cresceu no Japão. Foi na próxima era, na Era Taisho, 1912 a 1926, uma era extremamente importante para o cinema japonês. Gabriel, por que essa era é tão importante para o cinema japonês? Nós temos em mente, primeiro, qual uma expressão artística que já existia, aliás, existia desde os gregos, que expressava, contava histórias para as pessoas e trabalhava os anseios das pessoas. Pois é, o teatro. O teatro já fazia isso no Japão e você já deve estar pensando, nossa, Gabriel, como que é o teatro japonês? Ou lembrando de cenas de filmes em que tem aquelas geishas com aquelas máscaras e andando assim, fazendo os movimentos assim. Pois é, esse se trata do teatro clássico japonês. Um teatro chamado de Kabuki, que é o teatro clássico japonês. E dentro dessas vertentes, há novas vertentes chegando. Lembra que ele se expandiu para o Ocidente, ou seja, novas ideias, novas tecnologias chegando no Japão
e com isso nós temos o Shinpan, que é uma nova categoria do teatro japonês. Ah, Gabriel, o que seria o Shinpan? Seria a modernização do Kabuki, ou seja, do teatro clássico japonês. Gabriel, por que você está me falando tudo isso? Minha cabeça está aqui assim explodindo, para que tanta informação assim? Segura elas aí que você vai entender o porquê que é importante isso que eu estou falando. O Shinpan, ele é extremamente responsável por um novo gênero cinematográfico dentro do Japão. Como assim, Gabriel? Como assim um novo gênero cinematográfico? Você está falando que surgiu um novo terror, um novo romance, um novo drama? Não. Chegaremos lá. Em 1923 há um terremoto gigantesco no Japão e faz com que o cinema japonês ele saia de Kanto, a cidade onde ele era o centro, né? Como Hollywood ou Rio de Janeiro aqui no Brasil. Ele sai de Kanto e vai para Kyoto. Gabriel, o que isso tem a ver com o cinema japonês? Simples, lembra que eu falei do Kabuki e do Shinpan? No vídeo passado que eu falo que o cinema é uma extensão do teatro e que eles queriam desgrudar isso do teatro, eu comento isso no meu segundo vídeo. Assim como no mundo, o Japão faz a mesma coisa, então as cenas gravadas eram muito teatrais e com isso surge gênero cinematográfico. Esse gênero cinematográfico ele muda junto com essa mudança de cidade por causa do terremoto no Japão. Então, quando ele vai para Kyoto, o Kabuki e o Shinpan, que antes eram gêneros teatrais e passam a ser cinematográficos, eles são chamados de Shindaigeki e Gendaigeki. Pô, Gabriel, mais um nome que eu não sei escrever, eu não sei o que significa. E aí, o que é isso? Shindaigeki nada mais é do que o Kabuki, ou seja, tradições japonesas, cinema voltado pro Japão, para a cultura japonesa, um cinema fechado pro exterior, ou seja, o Oriente ali, culturas japonesas, o Oriente, ou seja, o teatro clássico japonês. E o Gendaigeki, Gabriel? O Gendaigeki é uma nova vertente. Lembra que eu falei que ia surgir um novo gênero cinematográfico? Exato, esse novo gênero é o Gendaigeki. É um gênero cinematográfico voltado para o exterior, ou seja, ele une a tradição do Japão, os costumes japoneses e puxa influências do exterior. Assim, diversas produções cinematográficas foram feitas e produzidas naquela época, até quando a gente chega nos 30, de 30 a 35, que é onde há a Era de Ouro do cinema japonês. A primeira Era de Ouro, inclusive. Era de Ouro eu digo por grandes produções cinematográficas incríveis e um desenvolvimento muito grande no gênero que é o Gendaigeki. E é com isso que eu abro para vocês aqui agora as portas para o nosso mestre do cinema, Akira Kurosawa, com uma frase dele. Abre aspas. O que se busca do cinema não é o realismo, e sim o efeito realista. Ah, Gabriel, por que você está falando assim? Por que você abriu o Kurosawa, você começou a falar sobre o Kurosawa com essa frase em específico? Simples. Akira Kurosawa, ele era um expert em trazer coisas físicas e coisas do mundo, do nosso mundo, para sentimentos abstratos, para cenas abstratas. Ele trazia um contexto físico e ia para o abstrato. Akira Kurosawa, ele tem uma formação como pessoa, ser humano, ele aprendeu os princípios dos samurais. Akira Kurosawa era um samurai. E ele sempre foi fã da arte. Lembra que eu comentei com você sobre o pictórico no segundo vídeo? Que eu falo que é muito pictórico, que o cinema quer sair disso, quer sair da arte? Pois é, Akira Kurosawa, ele amava a arte, ele usava isso ao seu favor. A arte que eu falo, ele amava a pintura. Quando ele usa isso ao seu favor, ele simplesmente monta planos e quadros incríveis. Planos e quadros com uma responsabilidade, assim, com o peso de que realmente sabe quem está fazendo. Ele não colocava qualquer informação na tela por bobeira. Por exemplo, esse quadro aqui que você está vendo, tá vendo? Esse quadro grandão aqui, cada detalhe, cada ponta dele, ele pensaria o que colocar em cada ponta. Por quê? O que é mostrado é informação e tudo era detalhado. Se ele não tinha o porquê mostrar alguma coisa, não aparecia. Não tá lá de tudo que tá na tela, não tá porque
Ah, achou bonito. Não, tudo é bem trabalhado, é bem feito. É justamente como se ele pegasse um pincel e começasse a pintar, dar umas pinceladas e montando aquele quadro, aquele plano da melhor maneira em que ele quis. Aí você pode chegar a pensar, falar, ah, mas o Akira Kurosawa então era uma pessoa extremamente detalhista e ele só se importava com isso. Não, gente, o cara não é um gênio à toa. Akira Kurosawa, ele, além de toda a estética cinematográfica, toda a linguagem cinematográfica usada para fazer os seus filmes, Akira Kurosawa, ele dava uma ênfase muito forte na atuação. Ele não era subordinado a um estilo. Ou seja, como assim, Gabriel, ser subordinado a um estilo? Ele não era focado, por exemplo, vou fazer um filme de drama, só vai ser drama. Não, ele não tem problema se o ator, no meio da sua atuação, ali no meio da gravação, soltar algo que ele achasse que ia parecer engraçado, rolar aquela cena diferente do que está no roteiro imaginado. O Akira Kurosawa preferia ter uma atuação de primeira do que seguir um estilo e ter uma atuação mais ou menos. Tá, Gabriel, mas eu assisti um filme do Akira Kurosawa e certa atuação me deixou meio perturbado diante da situação mostrada no filme. Eu sei que filme você está falando e a gente vai falar desse filme logo logo. Você está falando de Rashomon. Ele tem uma atuação em que você fala, cara, do que é mostrado, diante do que é mostrado, não é possível a pessoa reagir dessa forma. Chega a ser até meio caricato. É isso que eu falo da atuação. Kurosawa, lembra que eu falei que ele gosta de pintar, a questão como se ele montasse um quadro, tudo bonitinho? Isso vale para atuação também. Não tem problema pro Kurosawa se aquilo parecer meio falso, meio caricato. Lembra da frase dele que eu falei que o cinema não quer mostrar o realismo e sim o efeito realista? É isso que eu falo. Ele foca na atuação na ideia de trazer um efeito realista. Então, no filme que a gente vai comentar daqui a pouco, que é o Rashomon, tem uma cena ali em que o ator tá ali e parece que ele tá meio caricato, voltado pro teatro japonês, o kabuki, né? Que é aquelas expressões, aqueles bichos assim. Você fala, meu, é muito... Uma pessoa nunca faria uma expressão assim, mas é isso que o Kurosawa quer trabalhar, quer dar informação para você pegar aquilo e ter um sentimento sobre aquela atuação e aquela cena que você está vendo. O cinema sonoro no Japão ele só chega em 1935 e em 1940 chega o scope ao cinema japonês. Gabriel, o que é o scope? Sabe a tela que você viu quando você vai no cinema você assiste? Que é aquela tela enorme, gigante, que é quase um retângulo grande, não um quadrado? Isso é o scope. Essa tecnologia chega nos anos 40 no Japão e isso causa um alvoroço. Por que alvoroço, Gabriel? Lembra quando eu falei que o Kurosawa, cada detalhe do quadro aqui, ó, ele pensava o que ia aparecer ou não? Pois é, quando vocês têm uma tela muito mais larga e maior do que um quadrado, por exemplo, você fica perdido porque você precisa pensar muito mais do que você pensava para colocar as informações, né, ali. E o Kurosawa ele é extremamente detalhista e minimalista com isso, no detalhe de o que eu coloco ali em cada canto, em cada cena, o que vai aparecer. E isso deu muita dor de cabeça para os diretores da época, né? Chegada do scope, mas Kurosawa consegue trabalhar isso genuinamente. Se você quer um plano disso, uma imagem do que eu estou falando, assiste o filme do Kurosawa Sonhos. Logo no começo, o protagonista, que é um menininho japonês, ele tem um plano dele que eu acho lindo e é passado meio despercebido pela gente, mas eu acho incrível, onde ele está num muro extremamente cinza e só tá um menino. Kurosawa ali quis mostrar justamente o importante é o menino, não vou colocar mais nenhuma informação, não vou colocar uma flor aqui para atrair a atenção de quem está assistindo. O importante é ele e o cinza, e a cor cinza que reflete o pensamento do menino que tem que sair de casa, né? Eu não vou dar spoilers do filme Sonhos, eu quero que você assista. E uma curiosidade muito interessante do filme Sonhos é que o diretor, conhecidíssimo diretor de cinema que a gente tanto ama, Martin Scorsese, ele atua no filme. Pois é, Martin Scorsese ele atua no filme Sonhos, retratando e atuando como Van Gogh. Scorsese ele atua como sendo o próprio Van Gogh no filme.
Assiste, esse filme é um dos meus filmes favoritos. Bom, vamos falar um pouco sobre alguns filmes do Kurosawa. Eu separei alguns pra gente discutir. Se você quiser que eu fale de algum filme específico do Kurosawa, por favor, comente aqui embaixo e deixe a sugestão, ou de qualquer outro diretor eu falo sobre aquele filme específico. Aqui vou falar sobre algo mais geral, mas comentando e trazendo esses filmes para vocês que eu acho que resume muito bem o que é o cinema, o que é a arte do Akira Kurosawa. O primeiro filme que nós falaremos é Rashomon. Rashomon, lembra que eu falei lá que ia comentar? Pois é, chegou a hora do filme, um dos filmes mais incríveis do Akira Kurosawa, Rashomon. Filme de 1950. A história de Rashomon conta uma história pesada, densa. Conta a história de um samurai que vê sua esposa ser estuprada e ele é morto logo em seguida. E um lenhador, ele vê tudo o que acontece, ele é a testemunha, e aí prendem o criminoso e é todo um julgamento para ver o que aconteceu. E o filme mostra diversos relatos, os relatos tanto da esposa do samurai, como o relato do lenhador, e claro, o relato do assassino, né? Para ver se é culpado ou não, tem todo um julgamento. Mas o que mais surpreende nisso tudo é que um dos relatos que é ouvido é do próprio samurai morto. Como? Uma médium encarna o samurai e através da médium ele conta o que realmente aconteceu. Rashomon é um filme incrível, por mais que algumas pessoas não entendem o que o filme quer dizer, o que o Kurosawa quer mostrar para as pessoas, por causa de alguns planos, algumas decisões que o diretor, que o Kurosawa leva no filme. Rashomon é um filme espetacular que ele fala sobre verdade e mentira, sobre diversas versões sobre o mesmo acontecimento histórico, sobre como o famoso telefone sem fio, sabe? Que vem aqui, vai e sai de um lado, sendo que uma verdade maior tá ali e você só tem uma caneca dessa verdade. O filme Rashomon ele foi extremamente elogiado pela crítica francesa em 1950. É um dos filmes do Kurosawa que mais estourou para o Ocidente, assim, inclusive até ganhando de melhor filme estrangeiro no Oscar em 1950. Só que a produção do Rashomon ele teve algumas controvérsias porque foi muito difícil de produzir o Rashomon, tanto em questões financeiras como em acidentes. Só para ter noção, durante as gravações ocorreram 3, não 2 nenhum, 3 incêndios durante a gravação do filme. E por conta desses 3 incêndios que ocorreram durante as gravações, tiveram que fazer 2 redublagens no filme. Redublagem, ou seja, a cena já está gravada, só que perdeu o áudio da cena. Ou seja, então os atores se reuniam, viam o que eles estavam falando e de acordo com os movimentos labiais, eles gravavam o som e colocavam isso depois. Lembrando que isso em 1950, ou seja, você não tinha Adobe Premiere para fazer isso, você não tinha um computador para fazer isso, você tinha filme mesmo para fazer isso. Então imagina a correria e o trabalho. Falar, Gabriel, e como que vê um áudio num filme, numa fita? Sabe aqueles buraquinhos que tem do lado do filme, junto com uma linha preta? Aquilo é o áudio de um filme, uma película, né? O próximo filme que eu vou falar é Os Sete Samurais. Sete Samurais já teve até reboot e remake fazendo. Por que eu trouxe os Sete Samurais em específico aqui do Akira Kurosawa? Lembra que eu falei sobre a abertura das portas do Japão para o Ocidente, vinda de novas tecnologias, novas influências? Pois é. Akira Kurosawa ele era extremamente apaixonado pelo cinema de John Ford. O americano John Ford que fazia os filmes de Bang Bang, western. E com isso, e com esse amor do Akira Kurosawa pelo cinema de western, ele traz um western, só que de samurais. Como assim, Gabriel? Os samurais tinham pistola e tudo mais? Não. Eram samurais mesmo com espadas, só que era toda aquela tensão, sabe aquela clássica cena em que param 2 cowboys, um olhando pro outro, daí um coloca a mão no coldre assim da arma, o outro cara engatilha a arma mesmo no bolso, aí um leve movimento morre todo mundo. Pois é, ele trazia essa tensão dos western hollywoodianos para o cinema japonês, para os filmes de samurai. E as lutas de samurais do Kurosawa eram tão reais, tão incríveis, que eram quase como se fosse um documentário que você estivesse assistindo. Por quê? Lembra que eu falei que o Akira Kurosawa tem uma criação de samurai? Ele era um samurai? Ele traz isso para os filmes. As lutas como eram feitas,
tudo, a dor, a sofrência de um samurai ao ser cortado por uma katana, ele coloca no filme. E isso faz com que Sete Samurais seja uma obra sensacional. Por quê? Akira Kurosawa era um dos poucos diretores japoneses em que fazia essa mistura entre Ocidente e Oriente. O resto, desculpa pelas palavras, porque temos diretores japoneses fantásticos como Ozu, Mizoguchi e tudo mais, mas eles eram mais focados pelo Japão, pelo tradicional do Oriente. Próximo filme do Kurosawa que vou trazer aqui para vocês, lembrando, todos esses filmes não se pega somente por esse vídeo, assistam eles, tentam achar para assistir, para comprar algum sistema de streaming, vão atrás que vale muito a pena assistir, são filmes incríveis. Lembra que eu já falei de 3, falei de Sonhos, falei de Sete Samurais e de Rashomon. Agora eu vou falar sobre Viver, simplesmente o melhor filme de Akira Kurosawa. Viver é um filme estupendo, assim. Lembra que eu falei de filme perfeito? Viver é um filme perfeito. É o que eu trago, é o mais próximo de uma perfeição assim no cinema que a gente tem. Lógico, tem outros filmes como O Sétimo Selo do Bergman, 2001, Odisseia do Espaço, mas Viver ele é fantástico. Viver ele conta a história de um velho japonês que está perto de se aposentar e trabalhou a vida inteira numa repartição pública japonesa, vivia para isso, só trabalhava para aquilo, e aí ele descobre certo dia que ele tem câncer, ele descobre um câncer no estômago. Para pensar e fala, meu, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz até agora? Eu acumulei riqueza, eu só consegui dor de cabeça, para quê? O que eu fiz? Qual que foi minha marca no mundo? E Viver trabalha sobre isso. O filme se passa de uma noite só. É uma noite desse senhorzinho extremamente simpático que vocês vão ver assistindo o filme. Um filme que eu assisto hoje e me faz chorar. É um filme incrível. Só que é um filme que ele mostra aquilo e os acontecimentos, tudo que acontece no filme só faz sentido pro personagem. E é aquilo, isso traz um pouquinho daquele sentimento que eu falei no vídeo sobre terror. Eu falei que o terror não é um terror seu que se passa no filme, é o terror dos personagens. O Viver ele traz essa ideia. O personagem está tendo essa reflexão sobre o que você fez da vida. Você existiu, acumulou riquezas, ou você viveu? Ainda mais no Japão, que é um sistema extremamente forte na questão do trabalho, você tem que trabalhar. Não estou falando que é festa, a vida é só festa, aqui e ali e tal. Mas o filme ele trata sobre a questão do viver. Você fez o que você gosta, você trabalha no que você gosta, você vive. Ou você simplesmente existe e acumula as coisas. Você fez alguma coisa por alguém? O que você fez com as pessoas? E o filme trata sobre isso e é uma noite desse ano. Ó, vai por mim. De todos os filmes que eu falei aqui do Kurosawa, eu extremamente recomendo esse daqui. Esse aqui é um dos meus filmes favoritos. Eu amo Sonhos também, como eu comentei, mas Viver é fantástico. O último filme que eu vou trazer aqui pra vocês não é um dos melhores filmes do Kurosawa, nem tão, tem um peso muito forte na história do cinema mundial, mas eu vou trazer aqui para você entender um pouco de uma vida de um diretor de cinema. Como assim, Gabriel? Apesar da sua importância para o cinema mundial, de tudo que ele fez para o cinema mundial, tudo que ele fez pela história do cinema, Akira Kurosawa tinha suas produções dificultadas. Ninguém queria investir no Akira Kurosawa para fazer um filme. Cara, imagina isso, você já ganhou Oscar, já ganhou o Prêmio de Veneza, é comentado na crítica do mundo inteiro, é referência, chega a ser até ídolo para certas pessoas, e você não tem investimento, você não tem dinheiro, não tem quem invista em você para fazer seu filme. Akira Kurosawa sofreu com isso. E é no filme Kagemusha que Akira Kurosawa tem uma ajuda muito importante de 2 diretores hollywoodianos. E é aí que a gente vê uma grande influência do Kurosawa no Ocidente, mesmo ele sendo japonês no Oriente. Francis Ford Coppola, diretor de Poderoso Chefão, diretor de Drácula de Bram Stoker, e George Lucas, ou seja, diretor de Star Wars, que a gente mais conhece. Eles têm um papel muito grande nesse filme Kagemusha, porque eles chegaram pro estúdio de Hollywood e falaram, meu, dá dinheiro pro cara aí, vamos influenciar o cara aí, vamos ajudar o cara. E essa é a ideia deles, que eles conseguem um grande dinheiro, um grande investimento para a produção desse filme Kagemusha de Akira Kurosawa. O filme não é
tão notável assim também, não chega a ser um grande filme, mas é interessante pela sua história. Como eu comentei, Sonhos, o diretor Martin Scorsese, ele aparece atuando no filme. Kurosawa, Akira Kurosawa, ele é uma pessoa do Oriente, mas com muita influência do Ocidente, uma pessoa que sempre tentou unir os dois lados e trabalhar com a tradição do Japão com as novas tecnologias que estavam surgindo no Ocidente. E com isso, ele fez filmes fantásticos como Rashomon, Sete Samurais, Sonhos, Viver. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer enorme falar dos meus diretores favoritos no cinema, que é o Akira Kurosawa. Principalmente falar sobre sua estética, a linguagem cinematográfica, como ele é usado. E, lógico, indicar filmes para vocês. Assistam esses filmes que eu tô falando, vai por mim. E depois comenta aqui embaixo se você assistiu, se você gostou, se você não gostou, se você entendeu uma parte ou não entendeu, se você quer que eu comente tal cena, pode deixar que eu farei um vídeo comentando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou terminar de tomar um café aqui que já tá gelando. E até mais.